Sob a proteção de Deus, declaro presente esta sessão da 41ª sessão ordinária deste dia 4 de maio e convido para, como secretário ad hoc, o deputado Ismael dos Santos fazer a leitura da ata da sessão anterior. Boa tarde, senhor presidente, senhores deputados. Ata da 40ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 4 de maio de 2022. Na presença do deputado Ricardo Alba, na Secretaria de Deputados Padre Pedro Balduceira, Rodrigo Minotto. Às 10 horas do dia 4 de maio do ano de 2022, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária, conforme calendário especial. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Pedro Balduceira, terceiro secretário, para proceder à leitura das atas das sessões anteriores que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-as por aprovadas. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Grande expediente, nesse horário destinado aos partidos políticos. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Padre Pedro Balduceira, PT, e Sargento Lima, PL. Ordem do dia. Foram aprovados os pedidos de informação número 169 e 172 de 2022 e a moção número 351/2022 e os requerimentos números 670 a 673/2022. No momento seguinte, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 674 a 692/2022 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações número 327 a 329/2022. Explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Adriano Pereira, Bruno Souza e Sargento Lima. Nada mais havendo a tratar e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou outra ordinária para o dia 4 de maio, no horário regimental, para constar o segundo secretário lavrou a presente ata. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputado Ismael. Lida a ata que todos os deputados já receberam seus e-mails. Conforme nosso regimento interno, dou-as por aprovadas. Solicito que a assessoria possa fazer a distribuição do expediente e entramos para o horário das breves comunicações. Primeiro orador inscrito, deputado Gessé Lopes, força e honra, por 10 minutos. Obrigado, senador, pela palavra que me toca. Presidente, caros colegas, acho que ninguém gosta aqui de ver seus impostos sendo mal aplicados. Vocês imaginem 1 bilhão e 700, ou quase tudo isso, sendo mal investido na Universidade Pública Federal de Santa Catarina. Sim, como eu costumo dizer, tem professores bons, tem alunos que querem estudar, lógico que tem, mas infelizmente sempre os bons pagam pelos maus. E nós não queremos ver nossos impostos sendo investidos em lugar, ambiente propício para usar droga, como tem na universidade. Não queremos promoção de linguagem neutra e qualquer outra pauta dessas cambada de LGBT, feminismo e tudo que há de mais repugnante na sociedade. A gente não quer ver paredes pinchadas, abandonadas, quebradas, e eles vivendo lá igual, se vestindo igual espantalho lá na universidade, daquela forma lá, como eles diariamente se vestem e se encontram naqueles ambientes. A gente não quer ver o nosso dinheiro investido nesse tipo de coisa dentro da universidade pública. Mas, infelizmente, essas coisas só vão acabar, só irão acabar o dia que acabar a autonomia das universidades, porque hoje elas têm autonomia para tudo. O MEC não consegue definir e resolver problemas como esses dentro da universidade, isso é um absurdo. E ali, logicamente, é um curral eleitoral da esquerda progressista do Brasil. Eles sabem disso, porque toda a vida que eu falo deles, que eu falo da universidade, Instituto Público, é um alvoroço, porque eles sabem que ali é o coração deles. Eles sabem que ali é a formação de militante deles, que dali vai sair o professor que vai dar aula para o teu filho, vai sair o juiz da vara criminal que vai lá defender vagabundo, que é o professor que vai dar aula para o teu filho, que é o jornalista que vai
passar a informação para a gente, tudo formado dali, daquele antro que é a universidade pública. Pois bem, Bolsonaro tem 60 dias para eleger, ou para escolher, na verdade, o reitor da Universidade Pública de Santa Catarina, federal. E como é que funciona o sistema deles? Como é que funciona o sistema de escolha do reitor? O Conselho Deliberativo da Universidade vota e escolhe 3, o primeiro, o segundo e o terceiro. São 3 nomes, eles fazem uma lista tríplice. E essa lista tríplice vai para o presidente Bolsonaro, no caso, e que ele escolhe entre um dos 3, não importa se é o primeiro, se é o segundo ou se é o terceiro. Pois bem, já saiu os nomes, pode botar a lista ali. Isso aí já é publicizado pela própria universidade. Então, esse tal de Irineu ficou com 35 votos, Dilciane, Miriam, e esse quarto, Luiz Felipe. Então, isso aí já são os nomes votados e escolhidos pelo Conselho Deliberativo. Mas olhem, pode tirar a imagem. Aí é que está. Olha como é que é o modus operandi para que eles possam botar lá aquele que é o queridinho da esquerda progressista aqui da universidade. Foi feito, olha só, a sacanagem, porque eles têm medo de que o Bolsonaro não escolha ele, e provavelmente não vai escolher. Pensando nisso, catarinenses, que pagam os impostos dessa universidade, pensando nisso, o que eles fizeram? Eles fizeram lá uma votação popular, que é uma votação que pode acontecer, mas ela não define nada. É informal, entre professores, entre alunos e funcionários. Eles decidiram e escolheram o seu representante, que é o tal do Irineu, que é o que ficou em primeiro lá no Conselho, que ainda não havia tido ainda essa votação no Conselho. E olha o conchavo. O conchavo é de que o Irineu, que foi eleito num voto popular pelos alunos, pode, então, agora, ele que vai escolher os outros 2 candidatos a disputar com ele. É ele que vai escolher os outros 2, não é as pessoas que foram lá e colocaram os nomes. Ele escolheu quem são os outros 2 que vão disputar com ele lá no Conselho. E foi isso que aconteceu. Aí essa Dilciane e essa Miriam foram quem ele escolheu para estar lá, porque se o Bolsonaro escolher o segundo, ela vai abrir, e se o Bolsonaro escolher o terceiro, ela vai abrir, e vai sobrar quem? O lindão. É para isso que a gente paga impostos. E é para isso que eles estão fazendo essa sacanagem, para continuar com essas tranqueiras desses alunos, dessas perversões dentro da universidade. Porque nem o reitor a gente tem condição de poder escolher alguém decente. Mas está lá, o representante dos alunos, que eles escolheram um voto popular, e através de um conchavo, ele escolheu mais 2 representantes. Não foram pessoas. Aquele quarto ali apareceu por acaso, e aquele quarto ali causou tão alvoroço nos próprios alunos, quando viram que tinha um nome a mais, que não era o combinado. Olha só a manifestação, pode passar uma imagem. Reitor eleito é reitor empossado, golpe não. Todas na reitoria. Imagina a viadagem toda na reitoria. Segunda, a partir das 8 horas, defesa da democracia universitária. Golpe não. Pode tirar. Golpe não. Golpe que vocês estão fazendo, seus maltrapilhos. É isso que é golpe. Olha só o naipe das pessoas que estavam lá naquele dia, depois que eles fizeram essa mobilização, lá no dia da votação, para garantir que o Irineu ficava em primeiro e que o quarto ficasse em quarto. Pode passar. Olha o nível. Esse é o nível.
Nós estamos aqui, ó, nós estamos aqui, ó, porque é isso aí que está dentro da universidade, nós estamos pagando impostos para ter esse tipo de coisa lá. Eu queria ser só, deputado Kennedy, 3 meses reitor dessa universidade, só 3 meses, que eu ia fazer aquela cambada ali, limpar com a língua aquela porcariada que eles fazem dentro das paredes das universidades públicas. Eu ia prender vagabundo que fuma maconha lá dentro. Eu ia resolver o problema dessa universidade. 3 meses. Só 3 meses. Deputado Bruno. Muito bem colocado, deputado Gessé Lopes. Eu sou egresso da Universidade Federal e estou muito preocupado com o futuro da nossa universidade. O professor Irineu é um professor que ele processou a própria Universidade Federal para receber um salário acima do teto. E mais que isso, processou pedindo os salários retroativo. Ou seja, alguém que processa a universidade para receber acima do teto constitucional, não me parece alguém que vai ter um zelo com o patrimônio da Universidade Federal. O professor Irineu também é alguém que é conhecido por ser um contumaz censurador de ideias opostas à ideologia que ele prega. Ele, pessoalmente, censurou já alguns eventos que aconteceriam na Universidade Federal que tinham ideologias contrárias às suas. Então, meus parabéns. Só para finalizar, uma das grandes propostas do Irineu é pegar técnicos administrativos, servidores que entraram em concurso para trabalhar em 40 horas por semana, e ele prometeu em campanha que irão agora cumprir apenas 30, sem redução de salários. Ou seja, é fazer o pagador de impostos brasileiro de idiota. Obrigado, deputado Bruno. Deputado Lima. Deputado Gessé, eu só gostaria que o senhor explicasse melhor se esse conselho que se reúne com eles mesmos para escolher eles mesmos para o cargo, funciona como uma espécie de reunião de líderes, é isso? Não? Exatamente. Tá ok, obrigado. Então, olha só, se vale fazer uma eleição desta forma, do voto popular, do campeão do voto popular, poder escolher os outros 2 candidatos, então também vale o presidente Bolsonaro escolher um 4º candidato. E nós vamos levar essa situação para ele pessoalmente, para que ele esteja ciente, e que ele também tem o direito de escolher um 4º candidato. Porque ele não vai fazer papel de palhaço. Pode botar... já vai finalizar. Mais 2 minutos, deputado. Porque nós não queremos o presidente lá fazendo papel de palhaço e depois os bonitão ali, um abrindo para o outro, até ficar essa figura maldita aí na reitoria por mais alguns anos. E sustentando toda aquela rafuagem que a gente vê lá dentro da universidade pública. É lamentável. Espero que isso seja alvo de alguma ação no Ministério Público, alguma coisa precisa ser feita. Ou então, no mínimo, que o Bolsonaro possa escolher um 4º candidato, é isso que nós vamos lutar para que isso aconteça. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Gessé. O próximo orador, o deputado Bruno. Uma das coisas que eu quero levar para o Senado, deputado Gessé, é nós quebrarmos essa caixa preta do dinheiro das universidades. Eles recebem milhões e milhões de reais e não prestam contas para ninguém. A gente precisa quebrar isso daí. Com a palavra, o deputado Bruno Souza, pelo tempo de até 10 minutos. Senhor presidente, eu venho a essa tribuna para desmentir, para contrariar, para contrastar uma fala feita pelo candidato Ciro Gomes, que infelizmente foi muito feliz numa colocação recente que ele fez numa live, onde ele foi perguntado sobre educação domiciliar, e ele infelizmente demonstrou preconceito, desconhecimento, ignorância, enfim, demonstrou desconhecer o que é educação domiciliar. Eu peço para a assessoria colocar o vídeo, por favor. O ensino domiciliar cresceu cerca de 2.000%. Hoje a gente tem cerca de 15 a 20 mil pessoas até os 17 anos de idade que estudam em casa. Como é que você vê esse assunto, não é? E se há algum projeto, alguma ideia nessa área? Não, me deixe fora disso. Eu acho esses modismos muito mais motivados por ideologia imbecil nesse momento de estupidez coletiva que a humanidade está vivendo. Precisa entender com clareza que a escola não é só o beabá, o 2+2. A escola é a socialização.
Acabar com essa baboseira. Como é que uma criança vai aprender com o pai em casa? Isso é papo furado. Sabe, uma criança que fica fora da escola é uma criança que não se socializa. É uma criança que não aprende o civismo, que não aprende noções de cidadania. Isso é papo furado de boçal, sabe, de fanáticos doentes que estão aí infernizando a vida do mundo e do Brasil também. Por quem achar esse modismo uma coisa boa, vote no outro, que eu sou contra. Eu acho que a criança tem que ir para a escola. Ou seja, Ciro chama milhares de famílias brasileiras e catarinenses de doentes. Este é o autoritário que quer ser presidente do Brasil. Este é o autoritário, eu faço questão de trazer esse vídeo, fazer essa fala, porque muita gente considera Ciro uma opção razoável, considera ele uma opção moderada. Ciro não é nada disso. Ciro, ele sim é um boçal, porque com esse tipo de ignorância e preconceito, como se governa? Se fecha o olho para tudo que não se conhece, se segura apenas na sua mera intuição e toma decisões autoritárias sobre os outros. Se este indivíduo autoritário estivesse na liderança do Brasil, imaginem quantas decisões autoritárias ele não iria tomar. Ele chama educação domiciliar de modismo. Meu Deus, educação domiciliar foi a tônica da história do ser humano. Desde que a escrita e a cultura foram inventadas e passadas de geração a geração, a regra foi a educação domiciliar. O ensino coletivo em escolas é que é algo novo, é algo recente na história da humanidade. E Ciro, educação domiciliar não tem nada a ver com ideologia, pelo contrário, é usada muitas vezes para proteger as crianças das ideologias que são pregadas eventualmente em algumas escolas e que os pais não concordam. Ora, Ciro, quer dizer que em escolas não existem essas ideologias? Muitas vezes os pais discordam e estão no direito deles, segundo o pacto, aliás, dos direitos sociais, culturais e econômicos, os pais têm o direito de dar aos filhos a educação moral e cívica, de acordo com as suas convicções, Ciro. Ciro, ele também se pergunta, como é que uma criança vai aprender em casa com os pais? Santa ignorância, santo desconhecimento. Senhores, além de hoje já existirem tutores, material de apoio, cursos, organizações, associações, além de tudo isso, ainda os pais que fazem educação domiciliar, que ensinam seus filhos, são pais que mudam as suas vidas para conseguir atender a educação dos seus filhos. Eles vão atrás do conhecimento necessário para oferecer uma educação que julgam ser a melhor para os seus filhos. Santa ignorância, Ciro, por favor, você tem que se informar melhor para falar, porque isso é um perigo, falar algo desse tipo, propagar ideias erradas desse tipo. E claro, o tradicional preconceito sobre criança que faz educação domiciliar não socializa. É um tradicional preconceito, porque quem repete isso acredita que educação domiciliar é prisão domiciliar. Essas pessoas elas devem acreditar que o sujeito que faz educação domiciliar, que a criança que faz educação domiciliar, fica presa na cama de casa, né? Deve ser isso que imagina um sujeito desse, que a criança não brinca na rua, não brinca com os vizinhos, não vai para o culto, não vai para a missa, não participa de escoteiro, atividades de reforço, atividades esportivas, esporte coletivo. A criança deve ficar presa na cama de casa, deve ser o que imagina um sujeito autoritário desse. Eu repudio essas falas, porque ele propaga uma ideia errada. E é curioso, ele fala como que uma criança vai aprender em casa. Ciro, se você pesquisasse um pouco mais, você saberia que nos Estados Unidos, nesse momento, nós temos mais de 2 milhões de crianças fazendo educação domiciliar. Porque lá a prática... Ele não sabe nem o que é educação domiciliar e provavelmente ele não sabe nem o que são 2 milhões de pessoas. Enfim, é alguém que não conhece, ele cria números, né? Ele psicografa números, como um certo secretário da Fazenda que nós conhecemos. Mas
Ele saberia que nos Estados Unidos, as crianças lá, grande parte faz educação domiciliar, porque lá nunca foi proibido. É algo comum nos Estados Unidos. Inclusive, uma pesquisa feita naquele país pelo pesquisador Brian Ray, do National Home Education Research Institute, em 2008, mostrou que uma pesquisa feita com quase 12 mil alunos, mostrou que esses 12 mil alunos que fizeram educação domiciliar tiveram, em média, notas 37% acima nos testes padrões do que os alunos de escolas públicas. Mas eu não quero nem usar aqui o argumento de qual ensino é melhor, não é? Porque essa discussão ela é muito utilitária, ela é muito baseada em utilitarismo, ou seja, se um dos dois se provasse melhor, então nós tiraríamos a liberdade de uma família de fazer educação domiciliar? Claro que não. Eu não gosto nem de colocar nesses termos o debate, porque aqui, para mim, educação domiciliar é uma questão de liberdade, é uma questão de respeito às famílias, é uma questão de respeitar escolhas dos pais, que, diferente do que muitos autoritários pensam, não é uma escolha do Estado. Eu vou surpreender agora muitos autoritários. As crianças não pertencem ao Estado. Os filhos não pertencem ao Estado. Os filhos estão sob a responsabilidade e guarda das famílias. São elas as tutoras das famílias, as responsáveis, elas que têm a primazia da escolha do tipo de educação moral, cívica, que a criança vai receber. Elas, não o Estado, mas autoritários como Ciro Gomes nunca vão entender isso. Políticos autoritários como esse, eles não entendem. Eles acreditam que porque eles têm uma convicção daquilo que é certo, eles também têm automaticamente o direito de impor aos outros aquilo que pensam que é o certo. Essa é a tônica do autoritário. O autoritário, ele não pensa em impor aos outros o que é errado. Ele pensa que sabe o que é certo e por isso deve impor aos outros o que acredita. É o que Hayek chamava de arrogância fatal. Os autoritários sofrem de arrogância fatal. Eles acreditam que têm todo o conhecimento ao seu dispor e por isso podem decidir para os outros. Decidir então, escolher então, não seria algo que cabe às famílias, porque as famílias lá vão saber o que é melhor para elas, não é verdade? Claro que não, porque afinal eu sei o que é melhor para as famílias, eu sou o Ciro Gomes. Isso é um absurdo e revela a sua essência mais autoritária. Infelizmente, um sujeito desse tem muita audiência no Brasil. No Brasil, nós ainda temos um apelo muito grande aos autoritários, aqueles que dizem que sabem o que é melhor para os outros e demandam a força de impor aos outros aquilo que pensam que é melhor. Infelizmente, no Brasil, nós ainda temos apelos para esse tipo de autoritários. E enquanto esses autoritários acham que sabem o que é melhor para a educação brasileira, o Brasil pena nas últimas colocações, no PISA. Eu não estou falando nem da metade do PISA, não. O Brasil está nas últimas colocações do PISA. Enquanto esses autoritários dizem que sabem o que é melhor para o Brasil. Países que respeitam a liberdade individual, todos permitem a educação domiciliar. Só proíbem educação domiciliar, 2 minutinhos, enquanto países que respeitam a educação domiciliar, países que respeitam as liberdades individuais permitem a educação domiciliar, nos países autoritários nós proibimos as famílias de escolherem. Por isso que a minha luta vai ser sempre contra esse tipo de autoritário, que acha que sabe o que é melhor para mim. Uma parte, deputado Jessé Lopes. Parabéns por essa explanação, Bruno, porque, de fato, muitas vezes as pessoas são mal informadas, mas também tem aqueles que são mal intencionados, como é o caso do palhaço Ciro Gomes, né, que apenas serve para subir no picadeiro de 4 em 4 anos para ficar em 5º lugar. Mas ele falou ali, em certo momento, que a criança não indo para a escola, ela não vai aprender, de fato, ela não vai aprender a bater no professor, não vai aprender a ser um menino, não vai aprender a usar droga, não vai tirar 3,8 no IDEB, é isso que ele não vai aprender.
Então, parabéns pela explanação, é importante divulgar isso, porque muitas pessoas são mal informadas, achar que realmente a criança vai ficar em casa e vai ficar num lugar que ela não vai ter interação com ninguém, né? Vai ficar ali aprisionada. Então, isso não é verdade. Então, a gente tem que levar essa desinformação, né? A gente tem que desconstruir e levar essa informação, a informação verdadeira do que é o homeschooling. Parabéns, presidente. Deputado Bruno. Muito obrigado, presidente. Agradeço a oportunidade. Obrigado, deputado Bruno Souza. Pela ordem, deputado Ismael dos Santos. Senhor presidente, só para dar boas-vindas a essa casa do ex-prefeito de Balneário Barra do Sul, Ademar Borges, que nos visita hoje, que preside a FUNASA em Santa Catarina, ladeado dos nossos vereadores da nossa bela Balneário Barra do Sul. Obrigado. Sejam bem-vindos a essa casa, meus amigos lá de Balneário Barra do Sul, minha terra querida, onde eu já fui vizinho lá da ilha, lá, coisa boa. Com a palavra, o deputado Sargento Lima, que conhece a nossa Barra do Sul também, por 10 minutos. Obrigado, deputado Kennedy Nunes, presidente de exercício. Boa tarde aos demais deputados. Também saudar o Ademar, né? Cara que marcou o seu nome, né? Naquela cidade chamada Balneário Barra do Sul. E hoje tem o balneário, né? Muito pelo trabalho e esforço que o senhor fez ali dentro. Bem-vindos os vereadores, né? Que estão continuando esse belo trabalho, né? E queira Deus, né, que no futuro bem próximo a gente consiga, né, dar continuidade a esses bons trabalhos que são feitos na nossa barrinha, que a gente chama, né, o Joinville é a praia uma das praias do Joinvilense lá. Estou lá quase todo fim de semana lá na nossa Balneário Barra do Sul. Mas infelizmente, né, nem tudo são flores, né, e eu deixei reservada a parte da manhã de hoje ali para falar de coisas boas, né. E para poder rir, confraternizar, enfim. E o aviso foi dado, né, que daqui para frente ia ser esmeril o tempo todo. Eu digo que a gente não pode ter piedade do erro, principalmente quando o erro compromete vida de pessoas. Nessa última semana, deputado Kennedy Nunes, uma guarnição da Polícia Militar da cidade de Joinville, da nossa Manchester catarinense, atendeu uma ocorrência no Hospital Regional de Joinville. Cabeçalho do boletim de ocorrências, denúncia de maus tratos a idosos. Às vezes eu compreendo até quem escreveu a lei de Talião, às vezes eu compreendo quem escreveu o Código de Hammurabi, porque às vezes dá vontade de a gente pegar com as próprias mãos e fazer aquilo que tem que ser feito com algumas pessoas. Respeito. Na opinião de todos, gostaria que respeitasse a minha, porque às vezes eu realmente compreendo a lei de Talião. Tem algumas imagens ali do próprio boletim de ocorrência. Boletim de ocorrência de um senhor que foi buscar atendimento no hospital. Não foi bem atendido, deputado Bruno, deputado Ismael, e fez aquilo que qualquer vítima tem que fazer, buscar por socorro, e o socorro do cidadão lá fora não é ligar para um caríssimo escritório de advocacia, é ligar para um 90, e a guarnição PM foi lá e constatou que, devido ao atraso, o senhor se encontrava trêmulo, com frio, e não estava sendo atendido no hospital regional. E quando a guarnição chegou no hospital, ela, lógico, quis identificar aqueles que estariam como plantonistas naquele lugar. Obrigado. E por essas enormes coincidências que existem, né, hoje, o presidente em exercício dessa casa, o deputado Kennedy Nunes, é autor do projeto de lei 15.048, lei estadual, que dispõe sobre a divulgação dos nomes dos responsáveis administrativos e dos médicos responsáveis pelas chefias de plantão nas entradas principais de acesso público a hospitais, casas de saúde, pronto-socorros e ambulatórios localizados nesse estado. Parabéns pela proposição da matéria, é de 2017, trabalho do senhor. E foi esse tipo de informação que negaram aos policiais, Eu já entrei porta dentro daquele hospital para ver uma das cenas que mais me impressionaram na vida. Me fez lembrar daquele filme, de um filme de terror,
daquele filme lá do Jogos Mortais. Assim estavam as salas do Hospital Regional. Portas de madeira destruídas da metade para baixo, mofo pelos telhados, barata, inseto, formiga. Esse foi o quadro que eu achei dentro do Hospital Regional. E na semana passada nós temos mais uma imagem ali. Aquilo ali é um senhor também, já com uma idade um pouco avançada, deitado no chão do hospital. Deitado no chão. Colocaram ali um forro ali no chão ali para ele deitar. Vê que não é um colchão. Olhem lá, deputados, não é um colchão. Aquilo ali é uma roupa de cama que foi estendida no chão para deitar o sujeito. Dentro do Hospital Regional de Joinville, Hospital Hans-Dieter Schmidt. Obrigado. Sabe qual que é a mensagem que o Estado passa para a família daquele cara que está ali deitado, daquele cidadão, daquele sujeito que está ali deitado no chão ali? Ainda mais que ele já tinha uma certa idade. Sabe que é a conclusão que ele chega, deputado Bruno? Eu joguei fora os dinheiros dos impostos que eu paguei a minha vida inteira. Se tem um dinheiro mal investido nesse Estado, ele deve estar pensando aquilo, deitado no chão, foram o dinheirinho dos impostos que eu paguei minha vida inteira. Paguei para nada. Eu não paguei isso para nada. Estão se acumulando denúncias do Hospital Regional em Joinville. Esse é o descaso que a Secretaria de Saúde tem com o Hospital Regional de Joinville. Eu poderia aqui chegar na portaria do Hospital Regional e falar assim, que a culpa é do atendente, que a culpa é de quem atende. Mas o servidor do hospital, ele só se sente à vontade para atender mal porque ele não tem liderança, porque ele não tem chefia, porque não tem uma política de atendimento. E quem tem que fazer isso tem que partir daqui, da Secretaria de Saúde, tem que partir da administração do hospital. Por isso que eu fiz ali uma alusão ali à lei de Talião, ao Código de Hammurabi, que às vezes dá vontade. Os familiares desse cidadão tiveram vontade de fazer isso, de pegar e fazer justiça com as próprias mãos. Quando você vai lá e abastece, coloca R$100 de gasolina e 25 reais caem direto dentro do cofre do Estado. Só um exemplo do que é feito com o seu imposto. Se tem um dinheirinho mal empregado aqui nesse Estado, é para isso. Quando você olha que tudo aquilo que você faz não surte resultado, então vai o meu recado. Acabou isso de fazer indicação, deputados. Eu não faço mais indicação. Eu vou dizer o que eu faço aqui, ó. Acabou isso de indicação e pedido de informação. Agora é denúncia ao Ministério Público. Denúncia para o Ministério Público. Acabou isso de fazer indicação. Agora é direto. Falei que ia ser linha, pau e bomba do começo ao fim. Até porque vocês demoram 15, 20, 30 dias para responder um pedido de indicação. Então, não tem mais essa de, eu fiz uma indicação ao governo, agora é aqui, ó, direto ao Ministério Público. E vai ser assim até o último segundo, até eu me ver livre de vocês. Falei, está vindo a cavalo, governador. Seu primeiro, segundo e terceiro escalão. E nós sabemos que a indicação da administração do Hospital Hans-Dieter Schmidt foi política. Praticamente não trabalho nem mesmo para a minha reeleição. Eu tenho um objetivo muito claro. Riscar o nome de vocês da história do Estado de Santa Catarina. De você e dos seus. Deputado Bruno. Parabéns, deputado Lima. Parabéns. Eu estive também no hospital e sou testemunha do que o senhor diz. Realmente precisa de infraestrutura. O hospital, infelizmente, pela secretaria, foi abandonado na gestão desastrosa do ex-secretário. Agora tem um novo secretário, ainda não consigo medir as ações e os resultados dele, mas o senhor está corretíssimo. E é impressionante, né? Nós fomos, essa semana, eu falei e vi uma notícia sobre o PROCON notificando, indo para cima do McDonald's, porque o McDonald's tem um X-picanha que não tem picanha.
eu fico pensando, meu Deus, a prioridade do Estado. Enquanto tem pessoas morrendo em hospital, morrendo por falta de estrutura, passando todo tipo de problema por causa disso, o Estado está preocupado em outras coisas. Nós deveríamos parar tudo, não, para tudo, e resolve isso aqui. Faz isso aqui, resolve isso aqui. Atende, porque são vidas, são pessoas com histórias, com família, com parentes, com tudo ali, com uma vida inteira vivida. E nós relegamos essas pessoas a esse tipo de abandono. Então, parabéns pela sua fala. É muito importante que isso seja trazido aqui, porque que pese a nossa atuação aqui ser limitada, porque nós não somos o executivo, ao menos nós iremos apontar os erros no mínimo e denunciar como o senhor está fazendo. Muitos parabéns. Muito obrigado, deputado Bruno. Vergonhosa a situação do Hospital Regional Hans-Dieter Schmidt, vergonha. Vergonha para todos. Vergonha para todos. Vergonha para o secretário, vergonha para quem administra, para quem trabalha na portaria. Tu passa ali na frente, naquela praça do Capim, está dessa altura, parece que uma onça vai atacar alguém ali no meio do caminho. Cheio de craquento, dormindo ali na frente, pedindo esmola e cobrando ainda para o coitado que vem do interior estacionar o carro dele, ele fica com medo de ser assaltado. Vai estacionar o carro ali na frente, ele vergonha, porque o sujeito tem medo de ser assaltado, porque agora ainda vai de noite ali, deputado Bruno, um pessoal lá de desocupado, dá sopa para aquele povo de noite lá. Óbvio que vai se juntar todo tipo de gente ali à noite ali, aí você chega numa situação de emergência de madrugada, carregando o seu familiar no braço, tem um cara aí, tio, eu cuido do teu carro. Naquele jeito carinhoso que eles fazem com as pessoas mesmo. Não. Igual eu falei, uma hora uma cobra vai pitar alguém ali, uma onça vai comer uma criança ali, porque o mato está dessa altura. Nem para cortar uma porra de uma grama. É lixo ali na frente ali. Então o município também tem a parte dele, cuida da frente daquele hospital regional ali. O pessoal está com medo de ser assaltado à noite. Se escapa dos craquentos lá fora, cai na unha desse tipo de atendimento lá dentro. Dinheirinho jogado fora esse de imposto que a gente paga. Pensa num dinheirinho mal aplicado. Obrigado. Obrigado, senhor deputado Sargento Lima. Com a palavra o deputado Fabiano da Luz, por um tempo de até 10 minutos. Senhor senador, presidente desta casa, Kennedy Nunes, a todos os deputados que aqui nos acompanham, ontem nós estivemos reunidos na Secretaria de Educação do Estado com o secretário Vitor Baltazar, com o adjunto Rodrigo Comim e também com a equipe técnica da Secretaria de Educação, acompanhando os diretores das cooperativas de produção da agricultura familiar, deputado Ismael. São várias cooperativas do Oeste Catarinense, do Norte, do Alto Vale, e na oportunidade nós tratamos sobre o fornecimento da merenda escolar, ou seja, produtos da agricultura familiar, produção orgânica, alimentos com qualidade para estar na mesa das nossas crianças na merenda escolar. Na oportunidade foi justamente buscado as informações sobre os cronogramas das chamadas públicas para o fornecimento desses alimentos. Os representantes das cooperativas de Quilombo, Taió, de Jaraguá, do Conceia, que tiraram todas as suas dúvidas, as dificuldades que o setor enfrenta, as demoras muitas vezes no reequilíbrio financeiro, na chamada das compras até a entrega dos produtos, a nota e o pagamento, enfim. O fato é que, hoje, o Estado de Santa Catarina fornece alimento para mais de 1.200 escolas, e 1.070 escolas já recebem alimentos da agricultura familiar. E também foi comentado um pouco sobre a questão da terceirização, sobre o calendário de entrega dos alimentos, as datas, né, até por conta da organização das cooperativas, e também para a organização do que é entregue e o período que é entregue de cada alimento, porque
assim como o milho não dá o ano inteiro, tem os seus períodos, o pinhão tem o seu período, conforme a região. Então, para que esses produtos consigam ser comprados e entregues no período da safra, né? E muitas vezes, na demora de um pedido, aí aquele produto já não está mais bom para ser entregue nas escolas. Então, todos esses detalhes técnicos que foram abordados e tratados, mas as cooperativas saíram da reunião com o governo do Estado com algumas informações interessantes, dentre elas a de que o governo está trabalhando com 3 processos de compra, um deles de 17 milhões de reais, o outro de 10 milhões de reais e o outro de 8 milhões de reais. Então, nós estamos falando em 35 milhões de reais, que são as compras das quais os agricultores familiares poderão ter acessos e adquirir, né, o direito de entregar aquilo que produzem para as escolas, e assim a gente sabe que muitas crianças têm na alimentação escolar a principal refeição do dia. Nós assim podemos garantir que esse alimento vai ser de qualidade. E também o que as cooperativas saíram foi com muito mais tranquilidade e serenidade, porque ouviram da palavra do secretário Vitor a tranquilidade de que recursos não vão faltar, de que não haverá demora entre o pedido, a compra e o pagamento, que as cooperativas e os agricultores poderão ficar tranquilos, porque o Estado está trabalhando para diminuir cada vez mais esse tempo entre a compra, a nota e o pagamento, para garantir que o agricultor também tenha renda daquele seu produto, não demore muito para fazer o pedido e a entrega, e assim garanta que a produção da agricultura familiar vai chegar a todas as escolas de Santa Catarina, e conforme próprio dito na reunião pela Secretaria da Educação, a meta futura é de o Estado chegar a 100% de compras da merenda escolar, e não só 30%, mas chegar a 100% de compras da agricultura familiar, do nosso agricultor catarinense, que vai produzir um alimento de qualidade que vai para a mesa das nossas crianças. É muito bom quando a gente consegue fazer uma reunião, sentar com todas as partes envolvidas, tirar todas as dúvidas, apresentar, apontar sugestões para que se possa melhorar a atividade, melhorar o sistema de compra, o sistema de pagamento e também o sistema de entrega e distribuição desses produtos, porque quanto mais sincronia esse setor estiver, mais agilidade tiver, mais garantia é para o agricultor se animar a produzir, mais fácil é a organização da cooperativa que vai receber todos esses alimentos, saber onde vai entregar, melhor é para as escolas que vão garantir o recebimento daquele alimento em dia, lá para as cozinheiras, para quem é responsável pela alimentação, e também para as famílias e para as crianças, que vão saber que o alimento que estão consumindo é de qualidade. E também aqui tem que reconhecer que, mesmo no período de pandemia, com as escolas fechadas, diante do quadro que nós vivemos, em que mais de 700 mil pessoas em Santa Catarina vivem com insegurança alimentar, 135 mil pessoas estão na linha da pobreza extrema em Santa Catarina, o governo do Estado garantiu a continuidade da compra da merenda escolar para distribuir para aquelas crianças, porque sabe que lá na ponta ela precisava muito se alimentar. Então, também tem que agradecer, reconhecer o ato do governo do Estado de continuar, mesmo na pandemia, comprando alimento, repassando a essas crianças, por entender o quão importante é a alimentação escolar para o dia a dia desses alunos. Deputado Adriano. Deputado Fabiano da Luz, queria cumprimentar pela sua atuação, inclusive à frente da nossa bancada, importante, inclusive, no dia de ontem, com relação às questões do ICMS, né, na preocupação que tivemos, a nossa bancada teve aqui, inclusive, com aquilo que é mais essencial na mesa e na vida dos trabalhadores e trabalhadoras das famílias catarinenses, que foi as questões relacionadas ao leite, à farinha e tantos itens da importante cesta básica, repito, na mesa dos trabalhadores. E a gente sabe de toda a situação que estamos vivenciando no nosso país atualmente, com todo esse cenário triste, né, onde realmente as dificuldades só aumentam, a inflação corroendo, né, o ganho e o acesso das pessoas à alimentação, a possibilidade, né, inclusive em Blumenau, deputado Fabiano, já estão vendendo gás de cozinha parcelado,
né, com o cartão de crédito, tem que parcelar o gás em algumas vezes, porque não é possível mais acessar, né, compra à vista de um botijão de gás. Estão parcelando o botijão de gás. Já eu falava com um amigo meu que é revendedor de gás, e disse, Adriano, estou tendo que fazer em 1, 2, 3 vezes o botijão de gás. Não. Disse, olha a situação que chegou. Né? E lá na comunidade onde eu moro, inclusive, vejo as vilas, os morros, as comunidades, o que predomina é a fumacinha de fogão a lenha, que voltou com tudo agora, infelizmente. Né? Então, enfim, parabéns, inclusive, pela postura, mas também pelos esclarecimentos, inclusive na sua rede social, porque muitos quiseram distorcer as informações e buscar, inclusive, fazer aí montagens, memes, fakes, enfim, com relação a esse assunto, para querer dizer que, né, nós, o Partido dos Trabalhadores, tivemos aqui a intenção, em algum momento, de prejudicar o povo catarinense, quando, pelo contrário, né, nós estivemos fazendo aqui aquilo que a gente sempre fez, ficar do lado dos que mais precisam, que são os trabalhadores e trabalhadoras do nosso Estado. Mas, em tempo, quero também lhe parabenizar pela passagem do seu aniversário, né, no dia de hoje. Quero lhe cumprimentar, parabenizar, desejar muita saúde, muito sucesso. Vossa Excelência aqui tem uma grande ficha de trabalhos prestados, né, na sua região e agora também no nosso Estado, né, vereador, prefeito, reeleito inclusive lá do seu município, agora deputado estadual. Temos acompanhado aí a sua atuação, não tenho dúvida que estará aqui nesta casa por muito tempo. A gente tem visto aí o seu trabalho e quero aqui, então, realmente pedir que Deus lhe abençoe aí com muita saúde, que Vossa Excelência continue fazendo esse trabalho fantástico em prol do nosso Estado e aqui nesta casa. Felicidade, Deus lhe abençoe. Obrigado, deputado Adriano. Parabéns também pela sua atuação. A experiência de vereador em Blumenau contribuiu e contribui muito conosco aqui nessa casa. Obrigado, senador. Obrigado, deputado, e parabéns, Vossa Excelência, que é o dia de amanhã, né, o aniversário, mas desde hoje começa a receber os cumprimentos. Vamos ao horário dos partidos políticos. O primeiro horário é destinado ao Partido Progressista pelo tempo de 4 minutos e 30 segundos. Não havendo orador inscrito, vamos para o PSD. Tempo de 6 minutos. Eu vou ceder para o PMD. Consulto o líder do partido, deputado Ismael. Está aberto. Partido dos Trabalhadores, por o tempo de 6 minutos. Não está também. Bloco MDB Novo, deputado Cobalcini, não tem também o uso da palavra. Vai usar a palavra? Vai usar a palavra o deputado Cobalcini, Valdir Cobalcini, que tem o tempo de 15 minutos pelo horário Senhor presidente, pelo deputado Ivan Nats. Com autorização do deputado Cobalcini, até já fica registrado que esse tempo é o uso do PL, eu queria chamar a atenção desse volume de chuvas, né, que cai sobre Santa Catarina, convocar as defesas civis de todo o Estado, principalmente da minha Blumenau, que já começa a alagar, para que a gente possa se prevenir pelo volume de chuvas que se apresentam aí, que está preocupando todos os catarinenses. Então, a Assembleia Legislativa está atenta também, as defesas civis do Estado e de todos os municípios também, e que os catarinenses tenham cuidado com o momento que a gente vive agora. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado, bem lembrado. Inclusive, alguns deputados hoje já foram para as suas bases eleitorais. Ali a região de Tubarão está preocupante, né? Estava mostrando uma cena agora, o deputado Sargento Lima, em Braço do Norte, uma árvore, uma enorme árvore passando por debaixo de uma ponte, e isso preocupa muito aquela região ali, como também a região de Blumenau, agora que o rio Itajaí está sob alerta. Muito bem lembrado. Não lembro quem é que é o presidente da Comissão de Defesa Civil. Deputado João Amin, né? Deputado João Amin. Com a palavra, deputado Valdir Cobalcini, por um tempo de até 15 minutos. Obrigado, presidente Kennedy Nunes, colegas deputados. Muito bem lembrado, deputado Ivan Nats. Eu próprio estou ocupando a tribuna nesse momento para também trazer a preocupação do deputado Ismael, deputado Fabiano, deputado Adriano, enfim, todos os deputados. Esta chuva ela atinge o estado de Santa Catarina, não é uma chuva localizada, não é no litoral, é no nosso grande oeste, deputado Fabiano, que já enfrenta problemas, os rios, realmente com volume de água muito grande, saindo já da caixa, em muitas cidades. Amanhã, pela manhã, muito cedo também, me desloco para visitar alguns municípios. Imagino
sempre a gente lembra o Vale do Rio Itajaí, né, como uma das áreas sempre mais suscetíveis a esses eventos. A gente lembra da nossa infância, do rio Tubarão, da enchente que abateu a cidade de Tubarão. Enfim, nos preocupa muito. A gente tem recebido alguns vídeos da situação de alguns municípios. Eu imagino que a Defesa Civil de Santa Catarina não apenas esteja em prontidão, como sempre deve estar, mas está acompanhando a evolução. A gente torce, ora e reza para que as chuvas cessem. Nós pedimos tanto, quando passamos uma estiagem, deputado Fabiano, que era o nosso coordenador da bancada, eu o sucedo hoje na bancada do Oeste, nós tratávamos da estiagem e agora tratamos da cheia em pouquíssimo tempo. Como é a natureza, mesmo imaginando que a estiagem venha de novo, estamos nos preparando com projetos preventivos, uma ação de governo e da bancada do Oeste, mas efetivamente nesse momento nos preocupa e temos que tratar da questão eu já poderia dizer que é uma enchente, é uma cheia que se abate sobre todo o nosso estado. A nossa preocupação em relação a isso. Também, deputado Fabiano, hoje, Vossa Excelência me lembrou, na semana passada, no nosso grupo de WhatsApp da bancada do Oeste, em relação à situação do Hospital Regional em Chapecó, que é o Hospital Regional Oeste. Recebi hoje a direção do hospital, aliás, o deputado Altair Silva acompanhou, e ouvi um relato que nos deixou extremamente preocupados com a situação, com a crise financeira por que passa o Hospital Regional de Chapecó, Hospital Oeste, e solicitamos o deputado presidente Moacir Sopelsa, que está na planície hoje, está no plenário, creio que a direção do Hospital de Chapecó também tenha lhe procurado hoje. Nós solicitamos pela bancada do Oeste uma audiência com o governador, que acredito será sensível pelo relato que nós recebemos. Também falei com o secretário de Saúde, o secretário Alexandre, que já conhece bem a situação e, obviamente, que pela importância que tem o Hospital Regional Oeste, merece, de nossa parte, como bancada do Oeste, bancada com 15 deputados, penso que sim, a gente deva tratar desse assunto, porque é o hospital porta aberta que recebe a população não apenas de Chapecó, mas de todo o nosso grande oeste de Santa Catarina. Deputado presidente Sopelsa. Deputado Cobalcini, parabéns pelo assunto que Vossa Excelência traz a esta casa no dia de hoje. Cumprimentar também o deputado Kennedy, que preside esta sessão, e os deputados que assistem aqui. Sabe que o Hospital Regional de Chapecó, ele tem uma tabela de atender, deputados, 90% dos atendimentos SUS, né? E não tem nenhum hospital que vai se sustentar atendendo 90% SUS. Todos os hospitais têm 60% SUS, 40% privado, 30% no mínimo privado. Então, eu sei que Vossa Excelência está conduzindo esse trabalho, e a gente vai ser, sem dúvida nenhuma, vamos estar todos unidos, os 15 deputados do oeste de Santa Catarina. É o maior hospital que nós temos em todo o oeste de Santa Catarina. Se nós formos ver, eu acho que de Florianópolis até a fronteira com a Argentina é o maior hospital. E esse hospital passa realmente por essa dificuldade. Os gestores abriram as contas, né? E, de fato, enquanto nós tivermos um atendimento de um caso especial, né, como às vezes é uma fratura,
A pessoa fica, às vezes, um mês no hospital e a remuneração chega a ser, se não me falha a memória, R$400. Né? Então, não tem condições de um hospital sobreviver sendo 90% atendimento SUS. Obrigado, deputado Cobalcini. Obrigado, presidente Sopelsa. E como presidente da Casa, certamente que durante a audiência que tivemos com o governador, a sua presença é fundamental, no sentido do convencimento, da sensibilidade que nós esperamos do governador Carlos Moisés em relação a esta situação. Hospital que acumula um prejuízo mensal, presidente Kennedy, de mais de R$4 milhões. E, obviamente, que a preocupação em relação à permanência do hospital como porta aberta para toda a região oeste, a preocupação é muito grande, por isso a busca de alternativas em relação ao orçamento do Estado, já que a receita própria do hospital é muito pequena. Né? Como disse o presidente Sopelsa, apenas 10% dos atendimentos de convênios e, obviamente, que a receita SUS, a tabela SUS, ela não se atualiza há muitos e muitos anos, o que transforma a atividade de um gestor de hospital uma atividade desafiadora, muito difícil, qualquer que seja a dimensão do hospital, mas especialmente este hospital, pela grandeza e pelo número de pessoas que atende de todo o nosso grande oeste de Santa Catarina. Também gostaria, já que presentes 2 deputados aqui em plenário com base no oeste de Santa Catarina, mas também o Ismael, que é por toda Santa Catarina, deputado Ismael, que conhece cada um dos municípios da nossa região, e fazer aqui, deputado presidente Sopelsa e deputado Fabiano, um apelo também ao governo. Claro que a preocupação desse momento realmente são as chuvas que se abatem sobre todo o nosso estado, mas uma demanda importante para a região oeste de Santa Catarina é o gás, para tornar as nossas empresas, as nossas indústrias mais competitivas. Apenas, deputado Ismael, deputado Kennedy, hoje, o litoral, o Vale do Rio Itajaí, Blumenau, Rio do Sul, está chegando à rede. Em Lages, se nós formos esperar que chegue nessa velocidade a rede de gás lá no oeste, no extremo oeste de Santa Catarina, vamos aguardar por muitos e muitos anos, deputado Fabiano. Então, fazer um apelo, tive com o presidente da SC Gás, há poucos dias, solicitando que faça um estudo no sentido de que, ou seja, através de rede ou de construção de redes isoladas nas cidades, mas nós precisamos oferecer essa alternativa desse insumo tão importante para a infraestrutura, até pela nossa logística, pela dificuldade, pela distância, pela situação das nossas rodovias, deputado Fabiano. É uma ação realmente que nós entendemos como prioritária para todo o nosso grande oeste de Santa Catarina. Pois não, deputado Fabiano? Olha, deputado Cobalcini, primeiro quero parabenizá-lo por levantar esse tema da questão do gás, porque realmente nós percebemos a competitividade que o setor industrial consegue ter quando reduz os seus custos, né? E uma das medidas de redução dos custos está usando o sistema de gás. Assim como a gente sabe que aqui no litoral, por conta do preço dos combustíveis, as pessoas, quem tem veículos e precisa do veículo para se deslocar, aqui no litoral ele tem utilizado muito o gás, o GNV, por conta da redução do custo como um combustível, para ele poder conseguir cumprir os seus compromissos de rodar a todos os lugares, que muitas vezes na gasolina hoje não há mais condições
das pessoas conseguirem se manter. E se continuar aumentando o preço do combustível, como estão falando que vai aumentar de novo, a situação fica muito mais complicada. Então, para quem está no oeste de Santa Catarina, tanto como a opção de veículo, como para o setor industrial se tornar competitivo, o senhor mexe num ponto extremamente interessante para que nós possamos discutir e, quem sabe, levar mais esta opção para o oeste catarinense e mostrar que o oeste não precisa ser tão discriminado ou sempre o último a saber das coisas e o último a receber os benefícios, mas muitas vezes, pelo corredor de onde vem o gás, está mais próximo levar para nós do que vir no litoral. Então, parabenizo Vossa Excelência por levantar esse tema, a bancada deve comprar essa parada, porque para o nosso setor industrial se manter competitivo, vai ter que buscar alternativas para reduzir o custo de produção, e uma delas é utilizando o gás. Obrigado, deputado Fabiano. Há estimativas aí, deputado Fabiano, de que o custo do gás em relação à energia chega a ser de 30%, às vezes até a 40% menor. Então, veja, aquelas empresas, indústrias que hoje recebem o gás, a competitividade que tem em relação àquelas lá do nosso grande oeste de Santa Catarina, que aguarda esta providência, e eu reputo como uma ação de governo estratégica para atender, presidente Sopelsa. Certamente que nós temos 200 municípios em Santa Catarina e que ainda não chegou esse progresso, e que, aliás, é uma questão até de justiça. Nós somos todos catarinenses, estamos todos no mapa de Santa Catarina, mas, de alguma forma, é uma discriminação contra o grande oeste do nosso estado. Por isso, eu tomei a liberdade, como coordenador da bancada do Oeste, de falar com o presidente da SC Gás e também com o presidente da Aresc, e estamos, então, buscando agendar a bancada com a SC Gás e a Aresc para tratarmos desse tema e, quem sabe, vislumbrar, num curto espaço de tempo, ou pelo menos a médio prazo, que a gente possa chegar com o gás até a divisa com a Argentina, lá em São Miguel do Oeste, lá em Dionísio Cerqueira, em Itapiranga, em São Lourenço do Oeste, que, aliás, essa semana, depois de um contato que fizemos com a SC Gás, fez uma visita a São Lourenço, na Associação Empresarial de São Lourenço, que já havia estado aqui manifestando o desejo da construção de uma rede isolada lá no município de São Lourenço para atender as indústrias da cidade de São Lourenço do Oeste. Enfim, presidente, também hoje conversamos com o secretário de Infraestrutura para que venha a esta casa, também na condição de coordenador da bancada do Oeste, venha aqui trazer um relato, uma prestação de contas em relação às ações que vêm sendo desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura e também o cronograma das obras em andamento ou aquelas cujos projetos estão concluídos em processo de licitação, para que nos atualizem em relação às ações que estão sendo desenvolvidas no nosso grande oeste de Santa Catarina. Era isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, deputado Valdir Cobalcini. Com o horário agora destinado aos partidos, União Brasil, não havendo oradores inscritos, Partido Liberal, também não havendo, Bloco PDT, PSDB e Republicano. Pela ordem, deputado Bruno Souza. Senhor presidente, eu cometi uma grande indelicadeza na minha fala, e eu queria reparar isso, porque senão eu terei grandes problemas. Eu esqueci na minha fala, e faço a questão de ordem para tentar reparar isso, mas eu esqueci na minha fala de dar parabéns para minha mãe, que está de aniversário, e ela acompanha essa sessão todos os dias, então provavelmente ela deve estar acompanhando agora. Como é o nome dela? Antônia. Então, por favor, mãe, um feliz aniversário para a senhora é minha inspiração e é o motivo que eu estou aqui hoje e eu amo a senhora. Obrigado. Dona Antônia, não dá o bolinho para ele, manda aqui para nós. Tá tudo certo. Ou um bolinho de chuva recheado com banana. Meu deputado, Deus. Deputado Meu Kennedy. nobre deputado
Deputado Kennedy, Sim, presidente. o deputado Bruno, nós podemos ter divergências ideológicas, podemos ter divergências de pensamentos, mas aqui no Parlamento o senhor tem o meu maior respeito e eu quero, da mesma forma, cumprimentar sua mãe. E desejar a ela, até porque ela tem raiz de concórdia. Então, parabéns, que ela possa ter muitos anos de vida e muita saúde. Quando Vossa Excelência falou, eu pensei assim, meu Deus, 15 anos nessa casa, nunca vi um presidente fazer isso. Pensei que o senhor ia mandar buscar um bolo e trazê-la aqui para nós, né? Mas não é. Obrigado, presidente. Não havendo mais oradores inscritos no tempo do partido, esta presidência suspende a sessão até às 16 horas, onde teremos a ordem do dia. Está suspensa a sessão.